Bom dia, turma. Vamos aqui iniciando mais uma aula, mais uma semana. E continuamos no nosso capítulo e estudo sobre polígonos. Nas últimas aulas, a gente aprendeu a calcular o número de diagonais e a soma interna dos ângulos de um polígono. Lembrando que quando eu falo de soma interna, a gente está considerando todos os ângulos internos desses polígonos, independente do valor deles, mas eu aprendi a calcular a soma de todos. Agora, nessa aula, a gente vai aprender a calcular a medida de um ângulo interno e externo também de um polígono, independente de qual polígono seja, apenas utilizando a fórmula e claro, sabendo o número de lados. Então vamos aqui na nossa aula. Então, a gente aprendeu a calcular a soma de todos os ângulos internos. Porém, se eu perguntar para você, ou você se deparar com alguma questão, perguntando, eu quero saber a medida de apenas um ângulo desse polígono, eu quero saber a soma. Como é que eu vou fazer? Então vamos aqui, ó. Ângulo interno, quando eu falo, aprenda a diferenciar. Quando eu falar soma interna, é aquela formulazinha onde eu vou descobrir a soma de todos os ângulos. Quando eu falar ângulo interno, eu quero saber apenas o valor de um ângulo deste polígono. Então vamos aqui. Aí, de ângulo interno vai ser a soma dos ângulos dividido pelo número de lados, tá? Então, se eu encontrei lá, vamos supor o polígono de 3 lados, eu sei que a soma é 180. Eu quero a medida de um ângulo desse triângulo. Então, eu vou pegar o quê? 180 e dividir pelo número de lados, que é quanto? 3. Então, quando eu dividir 180 por 3, eu vou encontrar 60. Então, a medida de um ângulo desse triângulo equivale a 60 graus. Então, como é que você vai fazer? Calcular a soma interna, que é que você já sabe, né? Ó, 180 vezes n menos 2 e dividir pelo número de lados deste polígono. Para o ângulo externo, você vai calcular como? Ângulo externo dividido por n. Então aqui você vai encontrar, é mais fácil ainda, você vai pegar 360 e dividir pelo número de lados, ok? Então vamos aqui, ó. Exemplo. Determine a medida do ângulo interno e do ângulo externo de um enágono regular. Aí você vai ter que saber aquela tabelinha e lembrar que um enágono é um polígono de 9 lados. Então vamos calcular o ângulo interno. Soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados. Então aqui vai ficar 180 vezes n menos 2, então fica 9 menos 2 dividido por 9. Quando eu realizar essa divisão aqui, 9 menos 2 eu vou encontrar 7. Posso fazer essa divisão aqui logo. A forma que você vai resolver, né? Então, 180 dividido por 9 eu vou encontrar 20. E 20 vezes 7, 140. Então, a medida de um ângulo de um enágono é igual a 140. Lembrando, o ângulo interno. Aí agora o ângulo externo. Só aplicar aqui na fórmula. 360 dividido por 9 vai encontrar 40. Então, a medida de um ângulo externo é 40 graus. Ok? Então, tá aí mais uma formulazinha. Como calcular o ângulo interno e o ângulo externo de um polígono. Ok? Vamos seguindo nosso conteúdo. Aqui eu ensinei para vocês o ângulo central, né? A medida de um ângulo. Então aqui é apenas a formulazinha mais explícita, né? Porque anteriormente eu ensinei para vocês a calcular a soma dos ângulos internos e depois a medida de um ângulo interno. Aqui é apenas o ângulo externo, eu ensinei na aula passada, e a fórmula na aula passada não, agora há pouco, e a fórmula do ângulo central é praticamente a mesma, 360 dividido por n. O que seria o ângulo central, pessoal? Note que aqui eu peguei um polígono de 6 lados, eu liguei o vértice F ao centro e o vértice A ao centro. O ângulo formado entre essas duas semi-retas eu chamo de ângulo central. Como eu calculo? 360 dividido por n. Note que é bem parecido com a fórmula do ângulo externo, 360 dividido por n. Então, ângulo central é a mesma coisa, 360 dividido por n. Ok? Vamos seguir. Então aqui, mais uma questão. Quantos lados tem um polígono regular cujo ângulo externo mede 24 graus? E quantos diagonais tem esse polígono? Então aqui
Várias perguntas em uma. A primeira coisa que eu tenho que descobrir é quantos lados tem esse polígono, sabendo o ângulo externo, que é 24 graus. Então a gente vai utilizar a formulazinha lá. Ó. O ângulo central é 360 dividido por n, né? Então vai ficar como? O ângulo central é 24, a soma externa é 360 dividido por n, que eu quero descobrir. Aqui basta eu isolar o valor de n para descobrir. Ele está dividindo, passa multiplicando, tá ok? E esse 24 que está multiplicando vem dividindo. Então n vai ficar 360 dividido por 24. Isso aqui é apenas uma matemática que vocês já sabem, né? Então n vai ser 360 dividido por 24. N é igual a 15. Então é um polígono de 15 lados. Para saber o número de diagonais, basta utilizar a fórmula dos números de diagonais. Diagonais é igual a n vezes, entre parênteses, n menos 3 dividido por 2. Como n é 15, basta substituir. Vai ficar 15, entre parênteses, 15 menos 3 dividido por 2. Então aqui eu vou resolver primeiro dentro do parênteses. 15 menos 3, 12. 12 vezes 15 dividido por 2, eu vou encontrar 90 diagonais. Então, pessoal, note que são contas simples. Você só tem que saber organizar o raciocínio da questão. Às vezes eu vejo muito vocês confundindo de como fazer a questão, porque vocês têm lá todos os dados, mas às vezes tem dúvidas de como utilizar a fórmula. Então, sabendo que n é o número de lados, você coloca lá o número de lados e faz a continha respeitando a matemática, certo? Ele deu o ângulo central e está pedindo o número de lados, vai lá na fórmula do ângulo central, não, do ângulo externo, vai lá na fórmula do ângulo externo, substitui o ângulo externo que ele deu e descobre n. E assim, sucessivamente, dependendo da questão que você estiver resolvendo. Ok? Vamos ver mais aqui. Aqui é um tipo de questão também que eu vou resolver aqui com vocês, que às vezes quando você vê, você acaba se desesperando achando que é difícil e não é, né? Ele deu aqui uma figura e vai pedir para você calcular aqui o A, o B, o X e o Y. Então você tem que ir resolvendo de acordo com o que você já sabe. Por exemplo, vamos descobrir primeiro o X aqui, ó. O X é um ângulo externo que está formando aqui com o ângulo interno um ângulo de 180. Você tem que olhar e já enxergar. Não, isso aqui é 180. Por quê? Ó, meia volta. Então, se eu já tenho aqui 100, o X tem que ser quanto? 80. Então, tá aqui, ó, X 80. É simples, às vezes não precisa nem de conta. O Y. Note aqui, ó, o Y está formando com esse ângulo externo meia volta, 180. Se eu aqui fora eu já tenho 70, dentro tem que ser quanto? 110. Para formar 180. Tá ok? Da mesma forma, vamos descobrir aqui o B. O B está formando aqui com esse ângulo de fora 180 graus. Eu sei que somando os dois tem que dar 180. Então assim eu descubro o B. Então vai ficar, ó, B mais 10 mais 110 tem que dar 180. Aí aqui 10 mais 110, 120. Eu passo 120 para o outro lado subtraindo e encontro 60. Então o B aqui é 60. Também simples. Outra forma, tá faltando só o B, né? Agora ele quer esse B. Pronto, ó. O B aqui, ele está formando com esse 100 quanto? 180. Então, da mesma forma eu encontro. Ok? Então, pessoal, ficamos por aqui nessa aula. Qualquer dúvida, entre em contato. Até a próxima aula.